Você já se perguntou como o homem conseguiu pisar na Lua? Quais segredos e curiosidades estão escondidos por trás dessa incrível jornada? Prepare-se, porque hoje vamos explorar curiosidades aleatórias que você provavelmente nunca ouviu sobre a primeira viagem lunar. Fique até o final, porque algumas dessas curiosidades vão te surpreender e talvez até desafiar o que você acredita sobre o espaço. Número 1. O computador lunar, computador que tornou possível a ida do homem à Lua, o Apollo Guidance Computer, AGC. Ele é fascinante porque, apesar de ser incrivelmente limitado para os padrões de hoje, foi essencial para o sucesso das missões Apollo. Aqui estão algumas curiosidades. O Apollo Guidance Computer tinha aproximadamente 64 KB de memória e 2 KB de RAM. Para comparação, o seu smartphone hoje tem milhões de vezes mais memória. Ainda assim, isso foi suficiente para controlar a nave e realizar manobras complexas. A sua velocidade de processamento era extremamente lento comparado aos computadores modernos, mas foi otimizado para executar tarefas críticas de voo. Os astronautas usavam o Display Keyboard, um painel com teclado e luzes numéricas. Digitando códigos específicos, eles podiam dizer à nave o que fazer ou verificar status. Uma interface de linha de comando, primitiva, mas funcional. A linguagem usada era AGC Assembly, uma linguagem de baixo nível extremamente enxuta. As instruções foram escritas à mão, com verificações rigorosas para evitar qualquer erro fatal. Cada linha era crítica. O Apollo Guidance Computer tinha que suportar radiação, vibração, temperaturas extremas e interferência eletromagnética no espaço. Ele foi projetado para ser tolerante a falhas, reiniciando automaticamente quando detectava problemas. Pesava cerca de 32 quilos, pequeno comparado à nave inteira, mas enorme em comparação com um celular moderno. Durante o pouso da Apollo 11, o Apollo Guidance Computer alertou com 1202 e 1201 alarmes, sinais de sobrecarga de processamento. Mesmo assim, Neil Armstrong e Buzz Aldrin confiaram no computador, que conseguiu finalizar o pouso com segurança. O computador que guiou os astronautas à Lua tinha menos memória que um único aplicativo de celular atual, mas era otimizado para missões críticas, mostrando que eficiência e engenharia podem superar até grandes limitações tecnológicas. Número 2. Neil Armstrong tinha duas versões da famosa frase que pronunciou ao pisar na Lua em 20 de julho de 1969. A mais conhecida é um pequeno passo para um homem, mas um grande salto para a humanidade. Mas dizem que ele também tinha uma outra opção em mente, um pouco mais elaborada, e a decisão sobre qual frase seria dita foi discutida até pouco antes da transmissão ao vivo. A escolha final acabou sendo a que conhecemos hoje, mas, curiosamente, a frase para homem teria incluído o antes de homem, que não foi percebido claramente no áudio original, gerando debates sobre se ele disse for a man ou apenas for man. Número 3. Sons estranhos. Esse é um dos mistérios menos comentados sobre as missões à Lua. Durante a Apollo 10 e a Apollo 11, os astronautas relataram ouvir sons estranhos pelo rádio, enquanto estavam em órbita lunar ou na superfície. Esses sons eram descritos como estalos, sussurros ou até murmúrios metálicos que não se pareciam com nada que eles conheciam das comunicações normais da NASA. Alguns astronautas pensaram que poderiam ser interferências da própria nave ou ruídos de rádio causados pela atividade solar. Outros sugeriram teorias mais misteriosas, como a possibilidade de ecos de sinais lunares desconhecidos ou até fenômenos atmosféricos na Lua, mesmo que a Lua não tenha atmosfera significativa. A NASA catalogou esses sons como sons da Lua em relatórios, mas nunca conseguiu explicar de forma completa a origem de todos eles. Número 4. Amostras lunares. Durante a missão Apollo 11, em 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin coletaram aproximadamente 21 kg de amostras de solo e rochas lunares. Essas amostras foram cuidadosamente embaladas em recipientes especiais para serem trazidas de volta à Terra e estudadas. Elas ajudaram os cientistas a entender a formação e a composição da Lua, confirmando que ela tem rochas basálticas e anortosíticas. Muitas amostras possuem pequenos impactos de micrometeoritos, o que fornece informações sobre a história da superfície lunar. Algumas delas foram distribuídas para laboratórios de pesquisa em todo o mundo. E até hoje continuam sendo estudadas. Número 5. Os retrorefletores laser. Os retrorefletores laser são dispositivos que foram deixados na Lua pelas missões Apollo 11, 14 e 15. Eles têm uma função muito específica e interessante: refletir raios laser enviados da Terra, permitindo medir com precisão a distância entre a Terra e a Lua. Esses instrumentos continuam funcionando quase 60 anos depois, mostrando como missões humanas podem ter impacto científico duradouro. Número 6. Pegadas deixadas pelos astronautas na Lua. A Lua não tem atmosfera significativa, então não há vento nem chuva para apagar as marcas deixadas pelos astronautas. Além disso, como não há atividade geológica intensa como na Terra, vulcões, erosão por água ou vento,
As pegadas, rastros de rovers e outros vestígios das missões Apollo podem permanecer praticamente intactos por milhões de anos. O que pode modificá-las são impactos de micrometeoritos ou a lenta areia lunar, se movendo devido a esses impactos. Mas isso acontece muito lentamente. Então, de fato, as pegadas de Neil Armstrong e Buzz Aldrin provavelmente ainda estão lá, como cápsulas do tempo humanas na superfície lunar. Câmeras em órbita da NASA e da sonda lunar Reconnaissance Orbiter conseguiram identificar as trilhas e os módulos das missões Apollo, mostrando que essas marcas ainda existem, mesmo depois de mais de 50 anos. Número 7. Bandeira balançando. As bandeiras plantadas na Lua não balançaram. O que aconteceu é que, sem ar, elas não podiam se mover, então pareciam murchas. A NASA teve que colocar uma haste horizontal para dar aparência de sustentação. Não há atmosfera, ou seja, sem ar, não há vento para balançar a bandeira. Sem vento, a bandeira não podia flutuar naturalmente, então parecia murcha ou enrugada. A solução da NASA foi de adicionar uma haste horizontal no topo da bandeira para mantê-la esticada e dar a aparência de que estava sendo hasteada. Por isso, as dobras permanecem visíveis, são justamente do jeito que ficaram quando os astronautas a esticaram manualmente. Número 8. Discos de ouro na Lua. A Apollo 11 levou consigo 2 discos de ouro, chamados de Goodwill Messages Discs, contendo mensagens de paz e boa vontade de 73 líderes mundiais da época. Esses discos tinham uma função mais simbólica do que prática. Representavam a unidade e a colaboração internacional, mostrando que a conquista da Lua não era apenas americana, mas um marco da humanidade. As mensagens eram gravadas em microfilme em tamanho reduzidíssimo e incluíam declarações de paz, esperanças para o futuro e votos de amizade entre os povos. Alguns desses líderes eram de países que, na época, nem tinham relações diplomáticas com os americanos, tornando o gesto ainda mais significativo. Número 9. Documentos secretos. Mesmo passadas mais de 5 décadas desde a missão Apollo 11, certos documentos, relatórios e gravações originais permanecem parcialmente ou totalmente em segredo. Isso inclui anotações detalhadas de comunicações, registros de telemetria e relatórios internos da NASA, que poderiam revelar detalhes técnicos sensíveis ou procedimentos de segurança considerados estratégicos na época. Essa confidencialidade alimenta teorias da conspiração e debates entre entusiastas do espaço. Alguns acreditam que certos registros poderiam alterar a compreensão pública sobre eventos críticos da missão, enquanto historiadores apontam que, muitas vezes, os documentos são simplesmente protegidos por questões de preservação ou direitos de propriedade intelectual. Mas por que o homem não voltou à Lua? O homem não voltou à Lua desde as missões Apollo por uma combinação de fatores complexos, financeiros, políticos, tecnológicos e estratégicos. Levar humanos à Lua é extremamente caro. Cada missão Apollo custou bilhões de dólares. Hoje, embora tenhamos tecnologia mais avançada, manter uma presença tripulada na Lua ainda exigiria investimentos enormes, muitas vezes superiores ao que os governos estão dispostos a gastar. Após o sucesso das missões Apollo, os Estados Unidos de América focaram em outras prioridades, como a Estação Espacial Internacional, ISS, e sondas não tripuladas para Marte e outros planetas. Explorar a Lua novamente não foi considerado essencial naquele momento. Também missões lunares envolvem radiação cósmica, micrometeoritos e ambientes extremamente hostis. Evitar riscos humanos diretos tornou missões não tripuladas, robóticas, mais atraentes. Embora a tecnologia tenha evoluído, ainda não temos uma infraestrutura lunar permanente. É preciso desenvolver módulos habitáveis, sistemas de suporte de vida e transporte confiável para voltar e permanecer na Lua. Sondas e robôs podem explorar a Lua por longos períodos sem risco de vida humana. Muitas missões recentes têm focado em estudar a Lua remotamente antes de enviar humanos novamente. Mas isso está mudando. Projetos como o Artemis, da NASA, planejam levar humanos à Lua na década de 2020 a 2030, incluindo o envio da primeira mulher e do próximo homem. A ida do homem à Lua continua sendo um marco da exploração humana, cheia de curiosidades e mistérios que fascinam até hoje. Entre feitos tecnológicos incríveis e teorias intrigantes, a missão deixa uma lembrança eterna. A Lua não é apenas um satélite distante, mas um palco de conquistas humanas que ainda guarda segredos que desafiam nossa imaginação. Mas e você? Acredita que realmente chegamos lá? Escreva sua opinião nos comentários.